Processo MIG-MAG. Então, quando nós falamos de MIG-MAG, né, nós temos dois em um, né? Dois processos em um, que é soldagem MIG, ela está voltada a aços não ferrosos, né? Certo? Soldagem MIG está voltada a aços não ferrosos, metal inerte gás, né? E metal active gás. Então, essa letrinha aqui, ela ajuda, ela nos dá uma grande diferença, né, entre os processos, né, que é o uso do gás. Então, eu tenho o inerte e o active aqui, que é gás. Então, é essa a diferença. Então, quando eu estou soldando MIG, né, então é comum estar soldando inox, alumínio, metais não ferrosos. Então, eu estou utilizando um gás inerte, igual o da TIG, né, argônio ou hélio. E quando eu estou utilizando o MAG, normalmente, né, eu estou soldando peças de aços carbono, então materiais ferrosos, né? Ok? Materiais ferrosos. Quando nós temos, né, o processo MIG-MAG, a máquina é a mesma, tá? Os cabos são os mesmos, né? Então eu só troco o arame e o gás, tá? Então, mas ambos os arames, eles são maciços. Eu tenho um eletrodo nu, né, que eu chamo de arame, né, que ele é maciço quando eu estou soldando o MIG-MAG, certo? A proteção, ela é gasosa, né? Eu tenho que ter proteção, tá? Para fazer a soldagem. Lógico, com a tecnologia, né, hoje, com essa tecnologia que nós temos aqui, né, todo dia está nascendo, está criando-se um produto, está melhorando um produto, né? Então, nós temos arames, né, que nós chamamos de autoprotegidos. Então, ele realmente não tem necessidade de proteção. Mas é comum o pessoal utilizar o gás, né, certo? Externo, que a gente chama de gás externo, né, que é o gás externo. Por quê? Porque o custo é menor do que você muitas vezes pagar, comprar um arame, né, autoprotegido. Nós temos os gases, né, dois gases, e temos mistura desses gases. Observem que eu tenho aqui, eu tenho o argônio, né, o hélio, o argônio uma mistura de um gás ativo, 1%, essa porcentagem não pode aumentar, porque senão desvirtua a composição do gás, né? Então, eu tenho mistura em ambos, né? Eu tenho na mistura do inerte com o ativo, né? Eu posso fazer mistura. Essas misturas muitas vezes dão uma barateada no custo, né? E muitas vezes, nesse caso aqui em cima do inerte, ele consegue baixar o custo, e ao contrário, não. No processo MAG, muitas vezes, você pegar uma mistura de um gás inerte, você vai pagar um pouquinho a mais. E aqui, por exemplo, ó, quando você vê, normalmente é comum você estar acompanhando soldagem MAG, né, com o CO2 puro, devido à penetração, né? Ajuda muito na penetração a escolha do gás ali, tá? Do volume, né? Da geometria do cordão e tudo mais. Mas ele não atua, no caso do inerte, ele não atua dentro da poça de fusão. No caso do ativo, ele já tem atuação na proteção, né? Na proteção e também dentro da poça de fusão. Por isso que chama de gás ativo, né? Então, ele tem componente ali que também está ali dentro da poça também. Então, aqui nós temos uma figurinha aqui que mostra, né, a forma com que... Observem, olha, até nessa própria figura aqui, ó, que você observa um pouquinho mais, até na figura conseguiram fazer aqui, que você consegue ver o visual quando a diferença de um visual quando eu estou soldando com arame sólido, né,
e quando eu estou soldando com um arame tubular, por exemplo, né? O cordão, o visual do cordão aqui, esse visual é um pouquinho mais escuro, certo? A solda é mais encruada, né? Certo? É mais encruada aqui, mais dura. Você observa pelo visual da solda aqui que é mais dura, devido até à falta de algo aqui para melhorar o cordão. Então, normalmente você encontra esse processo em estrutura metálica, soldando estruturas metálicas. Você não encontra em vasos de pressão e nem em caldeira esse processo, devido até à própria solda, tá? O cordão aqui ser muito mais encruado, tá? Mais frágil, né? Lembra daquela palavrinha ductibilidade? Dúctil e frágil?